Olá pessoal, continuando a nossa devocional diária. Hoje temos aí o comentário dos dois capítulos de 1 Coríntios, capítulos 9 e 10. Né? Dando continuidade à nossa leitura diária de devocional. Lemos 2 capítulos por dia. Eu te incentivo a estar conosco nessa jornada da leitura diária da Bíblia. Se nós formos lendo 2 capítulos por dia em tempo, talvez 1 ano e meio, a gente vai conseguir ler a Bíblia inteira. E eu tenho o propósito de todo dia estar fazendo os comentários desses 2 capítulos que diariamente nós lemos. Se você não é inscrito no canal, vai lá, se inscreve, marca lá o sininho para receber as notificações. Assim que tiver publicado o vídeo, você vai ser notificado. Ao final, se você quiser, desejar, tiver dúvida, coloca lá os seus comentários. Espero, se Deus nos permitir, fazer um resumo dos livros que lemos ao final da leitura do livro, né, ou de um conjunto de livros, se os livros forem pequenos, fazer um resumo geral, usando inclusive os comentários, as referências que vocês colocaram lá em cada um desses vídeos que publicamos. Vamos lá, gente. Hoje falamos sobre o capítulo 9 e o capítulo 10 da primeira carta de Paulo aos Coríntios. Vamos lembrar que Paulo, lá de Atos, né, graças a Deus começamos a nossa jornada falando de Atos, né? E então Atos é um arcabouço histórico desse momento da carta de Romanos pela carta de Coríntios. Lembra que quando Paulo chegou em Corinto, ele chegou e a primeira coisa que ele fez é encontrar Priscila e Áquila e começou a trabalhar como consultor de tendas. Ele fazia tendas junto com Priscila e Áquila e ganhava a vida com o seu próprio esforço. E ali ele começou a fazer o trabalho na igreja de Corinto. Começou na sinagoga, depois ele foi para a sinagoga entre os judeus, né? E os judeus depois rejeitaram ele. Ele foi para os gentios e começou a fazer o trabalho na igreja de Corinto. Ali, o trabalho dele começou a frutificar. Eu imagino pelo texto de Atos 19, que Paulo estava um tanto quanto com vontade de passar e ir a outro lugar. Mas Deus vira para ele e fala assim: olha só, fica quietinho aí, porque nessa cidade tem muito povo para mim. Você lembra lá em Atos 19, né? Que você vai ver isso. Depois eu posso botar aqui no link onde está o vídeo comentando sobre esse texto em Atos 19. E aí, ali Paulo começou trabalhando com o seu próprio esforço. Então, o início do trabalho da igreja de Corinto não foi bancado ou de alguma forma recebendo ofertas ou ajuda, tanto dos judeus, né? Que se ele estivesse trabalhando entre os judeus e entre os judeus das sinagogas ele tivesse começado o trabalho, talvez ele tivesse recebido ajuda das pessoas que estavam ali em volta, porque os judeus tinham essa prática. Mas como ele começou entre os gentios, não havia esse tipo de prática. Ele estava falando de alguma coisa que, se ele, de alguma forma, levasse alguma similaridade com a religião praticada pelos gregos, né, sacerdócios, templos, aqueles negócios todo, ele poderia fazer com que eles confundissem e entendessem Jesus como mais um Deus do corolário deles lá de Deus. Então o que ele fez de forma sábia? Não vou querer tirar dinheiro nenhum desse pessoal para que o evangelho chegue para eles de forma pura, sincera e sem segundas intenções. Porque entre os gregos havia, claro, a visão muito lógica de que aqueles sacerdotes estavam no templo para ganhar dinheiro. E até havia prostitutas cultuais que ganhavam dinheiro usando o templo para se prostituírem. Então Paulo, não, essa confusão está muito grande, eu não vou fazer isso. E o que ele fez? Ele começou a trabalhar com as suas próprias mãos, e com as suas próprias mãos ele levava o evangelho. Aí aqui, o capítulo 9 de 1 Coríntios, ele fala sobre essa situação. Ele fala: se há entre a igreja a marca do meu apostolado, principalmente em vocês essa marca do apostolado, porque aí comecei do zero. Aí nós começamos do zero, esforçando-nos com as nossas próprias mãos e trabalhamos arduamente e nunca tiramos e pedimos dinheiro nenhum de vocês. Porque ele fala assim, eu não queria que o evangelho ficasse maculado ou manchado por uma associação comercial, como todas as outras religiões fazem, como todos os outros sacerdotes e ministros das outras religiões gregas, principalmente eles estavam entre os gregos. Entre os judeus talvez não tivesse tido esse problema, porque na lei de Moisés havia que o levita ele ganhasse dinheiro do seu próprio trabalho. E Deus várias vezes estabeleceu isso. Mas entre os pagãos, ele falou: não, aqui não, nós vamos trabalhar sem tirar nenhum dinheiro de vocês. Então Paulo não queria se alimentar do trabalho dele, então ele trabalhava. Se vocês observarem lá em Atos 19, quando a necessidade aumentou e ele precisava de mais tempo,
não só no final de semana, que eram os sábados que ele ia pregar o evangelho para o povo e para fazer a igreja amadurecer. Quando Timóteo chegou, eu imagino que Timóteo e Silas se encarregaram do trabalho para gerar sustento, e Paulo se entregou inteiramente ao evangelho. De forma que Paulo, em momento nenhum, se lançou a pedir dinheiro da igreja que estava nascendo em Corinto. E ele fala uma coisa: olha, vocês não acham que isso seja uma coisa errada? O sacerdote tem direito de se alimentar do altar? Tem. Ele tem direito de fazer as coisas, porque ninguém trabalha sem ter salário. Ele fala, na lei está escrito, inclusive, quando o boi vai debulhar o grão, né, que ele tem que pisar para gerar farinha, aquele negócio todo, a lei diz para não atar a boca do boi, ou seja, não impedir que ele coma daquilo que ele está pisando. É como que dizer, era uma figura que Deus falava para o povo, de que, olha, quem está ministrando no altar tem direito sobre esse altar. Inclusive os sacerdotes comiam da carne sacrificada no altar. E aí Paulo fala isso, né? Então vocês entendam que eu tenho essa liberdade, mas eu não vou usá-la, porque eu tudo faço para o evangelho. Eu faço-me de grego para com os gregos, de judeu para com os judeus, de livre para com os livres, de circuncidado como se não for, debaixo da lei, como se estivesse debaixo da lei, mesmo sendo livre. Ele fala, o que me interessa é que, de alguma forma, o evangelho de Cristo chegue às pessoas. Isso é um exemplo para nós. Que tudo que nós fazemos, estamos fazendo em prol da glória de Cristo, para que Jesus seja glorificado. E se nós precisamos deixar de ganhar, mesmo que tenhamos direito, nós temos que deixar de ganhar para que Cristo seja glorificado. Se nós temos que nos calar, mesmo tendo direito de falar, nós fazemos isso para que Cristo seja glorificado. E lá atrás, Paulo já tinha falado isso para a igreja. Por que vocês não sofrem o dano, em vez de levar as pessoas aos tribunais para envergonhar o nome de Cristo? Sofrem o dano. Isso é uma coisa para nós. Aí ele começa a falar sobre o porquê isso é importante. Ele fala, olha, eu quero que vocês entendam que vocês estão debaixo de um ministério muito grande. E esse ministério é tudo que nós temos na vida. E ele fala sobre o povo de Israel que foi batizado pela nuvem, né, de fogo, a nuvem durante o dia e o fogo à noite, e passaram pelo meio do mar. É como se fosse um batismo espiritual. Ele falou, olha só, isso tudo foi uma figura, um exemplo que aconteceu na carne, porque de forma espiritual isso é muito forte. Eles experimentaram tudo isso, e tudo que eles estavam experimentando, o maná, o mar abrindo, a nuvem, o anjo, ele era o próprio Cristo que andava com eles. E eles, por não se aperceberem disso, eles foram desqualificados. Aí eu separei aqui, dentro do contexto, que ele cita 4 coisas. Olha só, vocês têm que ter cuidado por 3 coisas, né? 4 coisas que ele tomou como exemplo. Que Jesus estava sobre eles, eles não se aperceberam. O primeiro, vocês não se façam idólatras, como alguns deles fizeram, tá? Começa no versículo 7 do capítulo 10, e falou, o povo assentou-se a comer e beber, e levantou-se para divertir-se. Isso ele está citando isso. Ele começa a falar sobre isso, né? Que eles ficaram no deserto, porque eles começaram a ser idólatras, a cobiçar coisas más. Mas quando ele fala de idolatria, ele fala quando o Moisés foi ao monte receber a lei. Quando Moisés demorou-se, eles falaram, olha, Moisés, a gente não sabe o que aconteceu com ele. O povo virou para Arão e falou, arruma um bezerro de ouro que a gente vai adorar ele e vai usar ele. E no fundo ali, revelou-se qual era o desejo do povo. O povo queria era comer, beber e se divertir. Idolatria. E depois ele fala, não pratiquemos imoralidade. De novo, eles não se aperceberam que estavam diante do próprio Cristo, que eles estavam diante de um pão espiritual, do qual eles se alimentavam. E aí eles profanaram. Essa passagem foi quando os moabitas resolveram ganhar de Israel não na força, mas na astúcia. Ele ia mandar as suas filhas para se prostituírem com ele. Eles se prostituíram e se deixaram levar pelos encantos sexuais das filhas dos moabitas. Fizeram isso de propósito para que os israelenses se contaminassem. E observe que os moabitas tinham mais noção do ministério de Cristo sobre eles do que eles mesmos. E ele fala assim, não ponham o Senhor na prova, como alguns deles já fizeram, e pereceram pelas mordeduras das serpentes. Isso aqui foi quando eles viraram para Moisés e falou assim, nós queremos comer carne, nós não queremos mais este pão vil, maná. Chamaram o pão de vil, de ruim, desprezível, e este pão era o próprio Senhor Jesus.
Eles viraram, eles profanaram o ministério sobre eles. E finalmente eles começaram a falar da murmuração, que eles eram o seguinte: você, Arão e Moisés, são sacerdotes sobre nós, nós não acreditamos, todo o povo é santo, fora vocês e deixa a gente ser sacerdote. Isso partiu de um sujeito chamado Corá, que era dos levitas, e isso, eles negaram o chamado de Deus para os sacerdotes que Deus tinha estabelecido sobre eles. E aí eles foram consumidos. O anjo do Senhor chegou e foi consumido, e precisou intervenção de Moisés para não permitir que Deus exterminasse o povo. Então, ele fala, cuidado com o que você tem. Por isso que você tem que ter cuidado e não se associar a ídolos. Não se associar você a coisas sacrificadas a ídolos. A pegar o teu dom e a tua vida e profanar o que você faz. Seja com relações sexuais ilícitas, seja com negociatas no seu trabalho, no seu emprego, na sua empresa, ou no seu trabalho, seja com corrupções do teu dia a dia, porque você está associado a Cristo. E tudo que você faz, você está se arriscando a profanar esse dom sobre você, envergonhar o nome do Senhor e muito mais, a associar o nome do Senhor, porque você é um com Ele, a coisas vãs. Então, a idolatria de ídolos, quando Paulo fala isso aqui, não dizia respeito somente ao ídolo em si, mas a associação com demônios, a coisas de demônios. E ele termina dizendo isso: olha, você pensa que o ídolo é alguma coisa? Não. O que eles falam é associado a demônios. Então, toda vez que você profanar o dom de Cristo para o teu desfrute particular e não para a honra e glória de Cristo, você está fazendo sacrifício a demônios e profanando o dom de Cristo e não reconhecendo Jesus sobre a sua vida. Então, Paulo fala, a coisa é grande, é espiritual, toma cuidado. Quando você serve a Cristo, sirva a Cristo e entenda que você está servindo ao Senhor e faça de tudo para que o Senhor seja glorificado. E ele termina dizendo isso: quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa qualquer, fazem tudo para a glória de Deus. Se o seu comer e o seu beber não está glorificando o nome do Senhor, ele está profanando, ele está servindo a demônios. Ele vai falar isso e termina o capítulo 11, nesse bloco ele fala: eu quero que vocês olhem para mim e sejam meus imitadores. Mas isso já é o primeiro versículo do capítulo 11, e sobre isso nós falamos amanhã. Deus abençoe e acrescente essa palavra e dê continuidade ao seu coração através do Espírito Santo. Deus abençoe em nome de Jesus.